Olha, muito bem, é o seguinte, tem um assunto que ele é nacional, mas os nossos ouvintes da Jovem Pan News Paraná estão pedindo, Rivaroli. Então a gente vai trazer o assunto ordem. Que já cobraram 3 vezes, 4 vezes no WhatsApp, na live, que é a questão da polêmica com o Bolsonaro. Ontem, o Bolsonaro fez um evento aí com vários embaixadores, onde ele trouxe ataques a ministros da Justiça Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, falou de novo sobre a história das urnas eletrônicas serem inseguras e acabou tomando uma rebatida do ministro Edson Fachin. Então, Bolsonaro se reuniu com embaixadores de vários países lá em Brasília. Essa reunião foi no Palácio do Planalto. Aí lá ele fez essas críticas todas sem apresentar provas. E aí, ao longo do discurso, ele colocou dúvidas sobre o resultado das eleições presidenciais de 2018, quando ele foi eleito com 55,1% dos votos válidos. Também disse que está fazendo essas reclamações e acusações para que haja tempo da Justiça Eleitoral consertar. Vamos ouvir o que ele disse. Porque quando se fala em eleições, se vem à nossa cabeça a transparência. E o senhor Barroso, também com o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída para isso tudo. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. Nós queremos é corrigir falhas. Nós queremos transparência. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, com uma pessoa que quer dar o golpe. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema. Aí, portanto, o Bolsonaro dizendo então que ele não quer golpe nenhum, ele quer ajudar a Justiça Eleitoral a ser melhor. Então, minutos depois, o presidente da Justiça Eleitoral, da Corte Eleitoral, do TSE, o Edson Fachin, ele rebateu essas acusações todas, sem provas, do Jair Bolsonaro. Disse, que ele participou virtualmente de um evento de combate à desinformação, que inclusive foi realizado pela OAB Paraná. E aí ele fez questão de frisar a OAB aqui do estado a segurança das urnas, de todo o processo das eleições. Ao longo do discurso, o Fachin não mencionou diretamente Bolsonaro, mas ele destacou que o debate político atual ele tem sido achatado por narrativas nocivas. E aí grifou o seguinte: é preciso dar um basta ao discurso que leva à desinformação. Vamos ouvir. Essa é a manipulação, tentar sequestrar a ação comunicativa e, ao assim fazê-lo, sequestrar a própria opinião pública e a estabilidade política. Também quero dizer, sem meias palavras, que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. É hora de dizer basta à desinformação. E é hora também de dizer basta ao populismo autoritário que coloca em xeque a conquista da Constituição de 1988. Bom, ainda na tarde de ontem, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota dizendo que as urnas eletrônicas e o processo eleitoral não podem mais ser colocados em dúvida a essa altura do campeonato. A Associação dos Juízes Federais do Brasil também divulgou um comunicado dizendo que apoia a Justiça Eleitoral e seus ministros e ministras. E aí teve uma outra polêmica paralela que tomou conta das redes sociais, Iva, que foi o não aplauso a Jair Bolsonaro após ele falar sobre a questão das urnas e questionar. A gente ouviu o trechinho ali da fala dele, e quando ele terminou essa apresentação para os embaixadores, assim, a imagem que a TV Brasil passou mostrava todos os embaixadores olhando assim, meio constrangidos, sem aplaudir e tudo mais. Aí veio a informação depois, porque ele encerra assim, então obrigada. Aí, a impressão que dá é que ninguém aplaude. Aí ele fala, não, então para encerrar, obrigada. E aí mais uma vez ele sai. A TV Brasil cortou o áudio, teria cortado o áudio, essa informação publicada inclusive pelo Metrópolis, bem no momento dos aplausos. Então tem daí a oposição e o governo utilizando desse discurso dele ontem, com essa retórica de que os embaixadores não concordaram com o discurso, não, eles aplaudiram sim. Aí quando você vê a cena, realmente eles aplaudem. Mas é um aplauso assim meio, como é que eu posso dizer? Protocolar. Meio baixinho, assim, meio ok, tá bom, ok, encerrou. Mas de fato teve, tá?
Então, para você colocar a informação bem direitinho, inclusive teve ouvinte falando sobre isso. Assim, aquele aplauso educado, não é ovacionando e concordando e tudo mais. Mas tem. E aí o fato é esse, Riva. Mais uma vez a gente teve, portanto, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro e o Fachin trazendo ali como se fosse uma resposta, né, com apoio de outras instituições a esses questionamentos todos em cima da urna eletrônica e da votação. Eu só tenho uma dúvida em relação a isso, e até se os ouvintes quiserem argumentar, acho que é muito bem-vindo. Quantas eleições o Jair Bolsonaro já disputou? Desde 1989 ele disputa. Ele questiona a urna eletrônica há quanto tempo? Desde 2018. Obrigada. Que ele questiona desde 2018. Ele sempre foi eleito, né? E os urna, filhos também delas. sempre se elegeram, nenhum deixou de ser eleito para representar, não é verdade? Sim, sim. Então é o único questionamento que eu tenho. Mas a gente ouviu ele dizendo que o que ele quer, na verdade, não é um golpe, e sim mais transparência. É o que todo mundo quer. As urnas eletrônicas já eram para ter um recibo há um bom tempo, isso já está determinado e tal, mas não foi possível fazer e vida que segue. Não é mais tempo de questionar, né? Ele usa lá aquele inquérito de 2018 da Polícia Federal que nem foi terminado, já foi respondido e visto que o hacker realmente entrou no sistema, mas não conseguiu acionar absolutamente nada. Ah, mas lá caiu o sistema de votação em 2000 e tarará por 2 horas. Gente, como toda internet pode cair, a contagem é digital, depois vem uma parcial diferente, ela depende do sistema. Então, todas as perguntas foram respondidas e todas foram expostas nesse inquérito. E o hacker que ficou lá um tempão, ele não conseguiu fazer nada. Nada. É que a gente custa acreditar que no Brasil uma tecnologia pode dar tão certo e tem dado. Agora, é óbvio que a gente tem que ter mais transparência. É óbvio que tem que ter a impressão do voto, que a gente tem que ver o voto da gente, confirmar, validar o voto da gente e ele cair numa urna. Não dá para levar o voto para casa, porque senão nós vamos voltar com o voto de cabresto. Mas o negócio é o seguinte, o como pegou isso internacionalmente. Pode abrir qualquer site internacional de notícia. DW, que é alemão, BBC de Londres, que é público. Lembre-se sempre, a BBC é uma empresa pública em Londres. Pega os principais sites americanos. Todos ficaram se questionando o seguinte: como o presidente da república de um país fala mal contra um sistema que o país dele já vendeu e contra o próprio sistema que o elegeu? É isso que as pessoas estão se questionando. Tem muito deputado da oposição vendo crime de responsabilidade do Bolsonaro. Só que sabem que enquanto Rodrigo Pacheco e Lira estiverem lá, nenhum processo de impeachment passa, principalmente o Lira, que é o presidente da Câmara Federal. Então não é mais o momento de fazer isso, não é momento de acirramento. Alguns analistas políticos internacionais olharam o seguinte: prática trumpista no Brasil, do mesmo jeito que o Trump fez lá para questionar, está se fazendo aqui, prática rasa, barata, vil, ignóbil, de uma ignomínia sem tamanho. E até quando a gente vai continuar nessa? Sabe, tem coisas que nós temos que passar para frente, as páginas têm que ser viradas. Não há nenhuma prova. E por que alguns embaixadores, Rafa, ficaram constrangidos? Porque as eleições no Brasil, elas são auditadas por representantes internacionais da OEA, por representantes internacionais da ONU, por representantes internacionais da União Europeia. Então veja, esses países mandam representantes a cá para ajudarem no processo de auditoria. E nunca foi encontrado nada que seja relevante. Nada que coloque em xeque as eleições de FHC, Lula, Dilma, o próprio Jair Bolsonaro, que diz que a vantagem dele era muito maior. O próprio PSDB, quando tentou, depois viu que fez caca, foi comprovado a ele que estava certo o processo eleitoral, recuou e pediu desculpa. Então, gente, não é tempo mais da gente discutir isso. Vamos discutir melhorias lá na frente. Mas colocar em xeque o processo eleitoral não nos cabe mais. E não vem com esse negocinho, mas até quando a gente vai comprar pão, a gente leva o comprovante. Voto e comprar pão são diferentes. As pessoas que votam lá no interiorzão velho do Brasil ainda, que pegam ônibus, que pegam ônibus de candidatos para votarem, se elas apresentarem um comprovante não votando naqueles candidatos, elas podem até ser mortas. Como nós já tivemos nesse país. O voto digital, ele existe para acabar com esse tipo de coisa. Nós já vimos pessoas serem mortas em eleições anteriores porque não votaram no candidato que venderam por um saco de feijão, por um saco de arroz. E a gente não quer voltar a esse passado. Precisamos de achar, cada vez mais sim, soluções para melhoria, mais transparência, facilidades de auditagem.
mas não colocar o processo eleitoral em risco. Nunca. Nem Polícia Federal, nem os organismos internacionais, ninguém até hoje achou fatos concretos que colocassem as eleições brasileiras em risco. Para mim, isso é um motivo de orgulho. Termos eleições que se colocam como limpas, digitalizadas e verdadeiras, em poucas horas sabermos os resultados. Quem questionou até hoje foi esfregado na cara que estava errado. 11h54. Olha,